O ambiente de negócios está assente na estabilidade das condições políticas, na estrutura macroeconómica favorável para desenvolver iniciativas de negócios, nomeadamente ao nível das taxas de inflação, as taxas de câmbio e, naturalmente, as políticas do governo de incentivo ao empreendedorismo e ao investimento. No que tange às políticas de desenvolvimento, Moçambique já deu provas em vários momentos da sua história no desenho de programas estratégicos do governo, cujo objetivo era criar plataformas de negócio para o crescimento económico do país e, consequentemente, o almejado desenvolvimento social. Caro telespectador, mesmo sem nos abstrair do debate sobre os efeitos da pandemia da Covid-19, o nosso entender é que a solução passa necessariamente por uma adaptação e adequação da nossa atitude perante a crise. Não nos esquecemos que o olho do visionário vê oportunidades em tudo à sua volta, mesmo nesta pandemia. Por isso, o Mais Negócios convidou o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Inocêncio Paulino, para conversar sobre os desafios inerentes ao atual ambiente para fazer negócios. Acompanhe. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos falar de negócios, vamos falar de pequenas e médias empresas. E para isso convidamos o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, o Dr. Inocêncio Paulino. Dr. Inocêncio Paulino, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Somos a Mais Negócios, somos a televisão Média Mais e o programa Mais Negócios. Perante esta situação que as empresas, fundamentalmente as pequenas e médias empresas estão a passar, achamos que fosse pertinente conversar consigo para percebermos a saúde, a vida dos negócios nas pequenas e médias empresas. Conhecemos o Dr. Paulino como presidente e fundador da APME desde os seus primeiros dias de vida. Como é que está a APME e como é que estão os negócios dos membros da APME? Bom, boa noite, Jaime. Muito obrigado por esta oportunidade que concedem à Associação das Pequenas e Médias Empresas. Devo referir que sinto-me mais à vontade quando me chamam por Inocêncio Paulino. Esta coisa dos títulos não resolve muita coisa. Mas então, quero agradecer porque é mais um espaço que se abre para os pequenos e médios empresários, para se expressarem, para serem ouvidos. E referir que a Associação das Pequenas e Médias Empresas é uma entidade coletiva que tem toda a formalidade na República de Moçambique. Foi constituída em 2015 e hoje estamos a completar, digamos, este é o ano em que completamos os 5 anos de existência. De um total de 113 membros fundadores, hoje já contamos com um total de 465, 67. Pronto, já há uma certa evolução aqui em termos de número, mas os desafios são enormes. É uma associação que se pretende que seja a representativa, a mais representativa em Moçambique. Se olharmos para o número de empresas que existem no país e a sua caracterização ou composição, chegamos à conclusão de que, efetivamente, esta é a associação do setor empresarial moçambicano. E, como tal, tem muito trabalho por desenvolver para assegurar que, de facto, seja aquela associação que qualquer empresário em Moçambique, com ela se sinta identificado. E os desafios também passam por organizar o próprio setor privado, organizar melhorar os níveis de organização da própria associação para que ela possa atender cada vez melhor os empresários. No final do dia, o que os empresários esperam de uma associação como a nossa é olhar para aquilo que são os desafios que eles enfrentam no mercado e dar resposta a esses desafios. E quando falamos de desafios... Na verdade, a associação, gerir uma associação de empresários é gerir cruzamento de interesses. Obviamente. Qual é o desafio aí em termos de harmonização desses interesses, em termos de mantê-los coesos, que o objetivo final é todos fazerem lucro? Exatamente. Ainda bem que frisou o aspecto do lucro. Se calhar ao longo da nossa conversa vamos sempre referenciar este elemento que é determinante para as empresas, porque elas só existem
porque efetivamente pretendem fazer lucros. Mas mais do que isso, fez uma questão que é da interação que uma empresa tem. A primeira é com o mercado, portanto, identificar e conhecer perfeitamente as necessidades do mercado. Nós só podemos vender aquilo que o mercado precisa. Então as empresas, em primeira instância, têm que olhar para o mercado. O segundo desafio é assegurar que também tenham uma boa relação com fornecedores, que é para assegurar que estes produtos que são procurados facilmente possam ser conseguidos para dinamizar o próprio negócio. Mas depois já há outros atores que intervêm. A banca, por exemplo, é um ator extremamente importante, que infelizmente nós não fazemos ainda uma avaliação positiva desse setor bancário, dadas as dificuldades que muitas empresas de pequena e média dimensão enfrentam. E depois há outras necessidades, como o skill para os próprios gestores das empresas, os colaboradores, por aí em diante. Então, é esta interação, esta dinâmica que é necessária estabelecer. Mas já vimos, falando já na relação com a banca comercial e para, digamos, criação de oportunidades de financiamento ou facilidades de financiamento para as PME, já vimos a PME a rubricar grandes acordos com bancos comerciais, e para não aqui mencionar a lista nem os nomes, nós fomos convidados a participar no momento em que a PME estava a fazer um acordo com um dos bancos comerciais. Esta relação não foi avante, não trouxe vantagens para a PME. Como é que está essa relação? Bom, de certa medida, pelo menos conseguimos conquistar simpatia. Mas não é de simpatia que se vive no negócio. Simpatia que a gente faz os negócios, né? Conquistamos a simpatia de muitas entidades bancárias. Só para ter ideia, são 9 entidades, ou seja, quase que todos os bancos da praça. 9 bancos comerciais têm acordos de parceria com a PME. Exatamente. A PME tem informação segundo a qual eles têm, digamos, facilidades criadas em 9 bancos comerciais. Ora, eu vou me explicar mais ainda. Quando eu dizia simpatia, é no sentido de que no banco, quando chegares lá, te identificar como membro da PME, tem as portas abertas, pode ser ouvido, pode apreciar os seus projetos, por aí em diante. Assim como isto conseguimos. Assim como na mídia mais TV também. Portanto, nós conseguimos estabelecer essa relação, é boa, de certa forma, mas há aqui ainda um desafio que não é específico de um banco ou de outro banco, é um desafio do setor bancário em Moçambique, que precisa ser reformado, precisa ser melhorado para atender aqueles que mais precisam de dinheiro. Não são as grandes companhias que precisam de mais dinheiro. Se olharmos... Nós voltamos para esse ponto. Pois. Inocência. Disse que é o setor bancário que tem que ser reformado. O banco diz sempre que é o setor empresarial que tem que ser reformado. Porque eu lembro uma vez, numa dessas reuniões, que também participei, que um banco disse que o problema não é... Primeiro, não é falta de dinheiro. Os bancos têm muito dinheiro, têm liquidez para dar aos bancos, às empresas. Não duvidamos. Segundo, não é falta de empresas, porque as empresas existem para receberem dinheiro. Para os bancos, o problema está no alto nível de risco que as PMEs representam para os bancos. Mas esse risco é suprível através de negócios estruturados. Exato. É esta problemática de negócio estruturado que o banco remete às pequenas e médias empresas. Qual é o trabalho que tem sido feito na PME, no sentido de garantir que os membros da PME, pelo menos desta forma organizada, tenham capacidade de produzir projetos estudados, bem estruturados, que não passam necessariamente por exigir garantias bancárias que são as hipotecas ou penhoras, mas que o próprio projeto em si mostra viabilidade e mostra vontade de ser financiado pelo Banco Comercial. Que trabalho tem sido feito? Porque esse é o maior problema que tem. Se nós só nós podemos terminar o programa todo só falar da parte dos bancos, a relação com as empresas. O ponto central é que nós estamos num contexto real. Exato. Por vezes nós queremos só importar modelos para implementar num contexto que não se aplica. Olha, aqui podem me exigir, ou seja, num outro ponto pode ser, o aspecto de garantia pode não ser um problema.
Mas em Moçambique é realmente um problema, porque todos os que desenvolvem negócios em Moçambique ou são jovens que estão a começar porque não conseguiram outra alternativa de emprego, querem fazer o seu próprio emprego. Então não temos aquela situação em que alguém surge de uma família que ele busca suporte dentro da família para poder continuar com os seus projetos. Infelizmente, no nosso país, esta é a situação real. E depois, então, alguns, por vezes, levanta-se o problema que é uma questão de organização, que tem que ter a contabilidade organizada, tudo isso. Mas também, neste processo de contabilidade organizada, eu posso mostrar a minha contabilidade organizada que no final do dia vai mostrar que efetivamente eu tenho, ainda estou a começar, por exemplo, um negócio e não tenho informação contabilística que atraia o banco, sobretudo na comparação, não é, com o potencial do negócio que eu estou a apresentar ao banco. Então, logo aí é uma questão que se coloca. Mas também pode ser, todos os bancos sempre vão exigir, por exemplo, extratos bancários. Se você apresenta um extrato bancário que é pobre, o banco olha em si como alguém que não tem, de facto, capacidade para como homem de negócios, não tem uma forma de fundamentar que eu, se vim buscar esse financiamento... É porque não tenho dinheiro. Que não tem dinheiro para investir, quer investir através desse para dinheiro, começar a fazer para dinheiro, apresentar extratos. Mas, então, voltamos à questão central, é que muitas vezes nós desenvolvemos teorias que não são realísticas, não é? Para um contexto que não é aplicado. Mas também isso, em algum momento, parece interessar aos próprios bancos. Não sei por que razões, não é? Porque se calhar tem um outro tipo de negócio que desenvolvem, porque efetivamente aquele que mais precisa de dinheiro não tem acesso. Então, é isso que tem que ser resolvido. Se calhar não é um assunto só de um banco, é do Banco Central, é do governo também, que tem que ter outra forma de abordagem em relação ao setor bancário em Moçambique. Então, quando eu dizia que conquistamos a simpatia, eu quero deixar claro que temos boas relações com os bancos comerciais, temos estado a facilitar também a ligação entre os empresários com os bancos comerciais. Quando a empresa identifica-se como APME, em muitos lugares não é estranhada, porque fizemos um trabalho de socialização muito importante em todo o país, em muitos balcões de vários bancos aqui na praça, e até temos cenários em que há de entidades bancárias que colocam gestores à disposição dos nossos associados. Mas, para aquilo que é o problema, aquilo que é a preocupação das PMEs, que é o financiamento, ainda precisamos trabalhar juntos para encontrar mais soluções. Neste leque de produtos, digamos, e acordos que estabelecer com os bancos comerciais, tem em algum momento algum fundo específico, digamos, para investimento, destinado apenas para as PMEs? Ou para as PMEs da PMEs? Existem linhas de crédito especiais para as pequenas e médias empresas, especiais entre aspas, não é? Mas é no sentido de que é possível chegar lá e encontrar taxas de juros, por exemplo, que são preferenciais, atrativas, não é? Relativamente atrativas. A mudança só de uma porcentagem, 2%, parecendo que não é nada, mas acaba sendo sempre... A taxa de juros é muito importante, este aspecto. E temos esta situação, mas também temos outro tipo de produtos que é de desconto de faturas, portanto, as contas correntes calcionadas, que são desenvolvidas, na sua maioria, por muitos bancos, porque nós fizemos um trabalho com esses bancos para mostrar que, olha, eu às vezes tenho uma PO, eu só quero apenas um adiantamento para eu poder avançar com o meu trabalho e comprometo-me que os pagamentos aconteçam nesta conta bancária. Portanto, há este tipo de comunicação. Mas, no final, ainda continuamos a ter muitas barreiras para as pequenas e médias empresas. Infelizmente, como dizia muito bem, essa é a estrutura do mercado que nós temos financeiro, que está a basear-se, como dizia muito bem, provavelmente, num histórico que não nos diz respeito. O país também é jovem, não temos empresários herdeiros, temos empresários todos que estão a iniciar. E se tivéssemos empresários aqui que herdaram dos seus pais ou avós grandes negócios, teriam grandes infraestruturas para hoje entregarem um aval como deve ser, ou uma hipoteca como deve ser, para depois investirem em outras áreas. Talvez podemos fazer uma interpretação desta forma. Sim, mas também vejo aqui a oportunidade, porque nós estamos todos mal, não é? No mercado temos os que estão
muito mal, os que estão mais ou menos e aqueles que estão bem. Como presidente da PME, falando dos que estão muito bem, consegue, digamos, visualizar, não, sem mencionar nomes, consegue visualizar um empresário moçambicano que depois da independência, iniciou um negócio, a risco próprio, desenvolveu um negócio e hoje dissemos que aquele ali é um exemplo que nós devemos seguir? Existem, temos exemplos, não são muitos, infelizmente, mas existem. Mas, por outro lado, ao olhar numa economia como uma só causa, não é? Eu vejo aqui muitas oportunidades de os que estão bem também poderem, em algum momento, não sei se vamos chamar de responsabilidade social, mas é aquilo que se chama de, na verdade, é um apadrinhamento de um pequeno empresário. Que tipo de padrinho? Os outros, pronto, noutros pontos têm outros nomes, mas o que eu estou a dizer aqui é os tais avalistas, por exemplo. Eu, se estou bem, eu posso, em algum momento, eu sei que, olha, que ele tem potencial, ele tem um bom projeto, ele tem, digamos, entrega pelo trabalho, tudo isso, e se eu estou em condições, eu posso, digamos, facilitar esta comunicação deste empresário com, por exemplo, uma entidade financeira. Então, passa a ser um avalista e eu asseguro que realmente aquele negócio é um bom negócio. Mas acha que seria uma grande oportunidade a PME, digamos, não digamos parar, mas sim começar a focalizar as suas atenções a grandes investidores desta natureza ou desta envergadura, os grandes que estão bem, e servir-los de padrinhos, por exemplo, para alguns setores de atividade dentro da PME e fazer com que sejam eles a falarem com os bancos e não a PME a falar com os bancos? Sim. A PME não pode dar aval? Bom, depende como a PME pode se estruturar para este facto, mas, por exemplo, nas nossas reflexões, olhando este aspecto como uma grande preocupação, nós estruturamos, aliás, é um dos pilares do nosso plano estratégico, garantir o acesso ao financiamento para as pequenas e médias empresas, o que passa por articular com as entidades governamentais, saber o que há em termos de produtos que podem, ainda que sirvam só de almofadas, não é? De colaterais, mas pode ser uma via. A outra é, nós como a PME decidimos que temos que ter um fundo para pequenas e médias empresas. Dentro da PME? Dentro da PME, obviamente, não vou dizer qual é a estratégia, né, porque é a alma do negócio aqui, mas, por que não? Uma instituição financeira que está dedicada a atender aquilo que são insuficiências que as PMEs têm quando se colocam perante a banca. Então, nós temos esta solução. Mas isso passa necessariamente por criar uma instituição financeira dentro da PME, ou por outra, propriedade da PME. Está-me a obrigar a confirmar de algumas coisas que ainda estão... Posso suspeitar pela natureza do mas projeto. Vamos aguardar. O que é certo é que é importante encontrar um braço que, dentro da PME, nem que seja em formato de projeto, em formato de instituição financeira, seja lá o que for, mas a PME tem que ter este braço. Eu percebo isso como we give up, não queremos mais saber desses bancos, vamos criar um nosso banco, vamos passar a orientar os nossos negócios através do nosso banco. Nada a ver. Também é preciso aqui retiramos a ilusão de que qualquer um de nós pode criar um banco, não é? Podemos, mas há exigências que são de outro nível, que provavelmente uma PME pode não estar capacitada para tal. Mas o que eu estou a dizer é, o que interessa a nós não é ser uma instituição financeira que vai surgir, mas é dar resposta ao problema do empresário. Dizer, olha, quero dinheiro para este projeto, nós já vimos o contrato com a entidade, é credível a entidade, então, olha, bate a porta do sítio X, que lá tem uma solução e diga que a solução é esta. O banco também está, ele todo preparado para poder atender nesse sentido. O que falta, efetivamente, é encontrarmos as colaterais para os nossos empresários poderem fazer face aos bancos. Então, uma PME, não só a PME, mas, digamos, todas as associações empresariais, penso que devem se preocupar com isto, porque é isso que preocupa as pequenas e médias empresas. É isso que preocupa o setor empresarial moçambicano. Nós não temos capital para investimento e, como tal, fica difícil. Mas também deve preocupar a todos nós, porque num país onde
temos empresas tecnicamente falidas, ou a sua maioria são tecnicamente falidas, não há desenvolvimento. Então, é preciso assegurar que haja maior circulação de dinheiro, mas também assegurar que haja investimentos feitos por empresas, por entidades que... De bottom line, é preciso que as PMEs olhem para investimentos concretos, investimentos em termos de infraestruturas próprias. Mas é preciso que haja uma instituição que dê a cobertura destes investimentos, mas para as PMEs. Na verdade, as PMEs são, o maior empregador no país, são as que têm a maioria das empresas em Moçambique e são as que constituem o elo fraco no mercado, quando elas agem singularmente. Quando vem essa iniciativa, está a tentar trazer uma musculatura delas em grupo. Exatamente, é importante. É importante. Afinal, isso. A união faz a força. É isso que nós pretendemos, por isso é que nos associamos. Eu próprio já enfrentei várias dificuldades e tantos outros empresários enfrentaram, cada um à sua maneira. Então, quando estamos unidos, é possível abordar o problema como um grupo, de forma estruturada e também assegurar que a resposta seja uma resposta estruturada, que beneficie a maioria. E não só, tudo que nós fazemos hoje não é só para nós, é para assegurar que seja, digamos, um legado para as próximas gerações. Os nossos filhos não podem passar pelas dificuldades que estamos a enfrentar. São jovens com muita iniciativa, com muita energia, que dominam, digamos, tecnologias e muito mais. Provavelmente só o que lhes vai faltar são as condições mínimas para eles poderem avançar com um bom negócio. Provavelmente a iniciativa deles de negócio não será semelhante à nossa. A sua maneira de pensar, mas sempre o dinheiro será necessário. Sempre o dinheiro será necessário nesse circuito. No final do dia, tudo o que fazemos tem que ser contabilizado. E ao contabilizar estamos a falar de dinheiro de alguma forma. Então não temos como fugir a esta necessidade. Presidente, antes de começarmos a tocar outros assuntos, digamos que enfermam esta nossa sociedade empresarial, eu ia lhe pedir para irmos a um curto intervalo. Caro telespectador, vamos a um intervalo e voltamos já. No mercado de câmbios com referência ao dia 26 de agosto, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 71,46, o rand a 4,23, o renminbi, a moeda chinesa a 10,36, a libra esterlina a 93,88 e o euro a 84,34. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25% respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate está estabelecida em 15,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista continua negativa em cerca de 2% abaixo de zero. Quanto ao índice geral de preço ao consumidor, o país registrou em julho de 2020 uma inflação mensal de menos 0,20%, a variação acumulada situou-se em 0,38% e a variação homóloga em 2,80%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 2,86%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios, aqui onde se fala de tudo, mais negócios. Voltamos à nossa conversa com o presidente das PMEs, o Dr. Inocêncio Paulino, que não quer que lhe chame doutor, mas aqui no Mais Negócios temos que tratá-lo no seu próprio nível. Podemos lhe chamar por Paulino, mas depois no meio da conversa vamos sempre enganar e chamá-lo Dr. Inocêncio Paulino. Não se chateia. Obrigado pela honra, né? Senhor Presidente, como dizíamos antes na nossa conversa, as PMEs constituem o elo mais fraco na conjuntura empresarial moçambicana. E neste momento vivem momentos dramáticos
ligados à situação da pandemia do coronavírus e Covid-19. Que impacto esta situação, esta pandemia teve para as PMEs? Olha, o impacto, podemos calcular todos, é um impacto negativo. Nós temos muitas empresas a enfrentarem muitas dificuldades. E se olharmos também para muitas das PMEs, para que muitas delas sobrevivem pelas importações. Quando há limitação desta componente, não há comunicação fácil, tudo isso tem impacto na vida das empresas. Mas mais do que isso também, os próprios clientes, há determinados clientes que deixaram pararam as suas atividades. Tivemos cenários de empresas que viram os seus contratos cancelados, outros suspensos. Isso é uma perspectiva de quando é que se retomam esses contratos ou estes acordos que haviam. Então, tudo isso impacta na vida das empresas. Mas, no final do dia, também temos as empresas com uma série de obrigações perante os seus colaboradores, perante seus fornecedores. Vamos imaginar que recebiam a crédito por algum tempo, têm ainda esses compromissos na mesa. Para quem tinha letras a pagar, também é uma situação que... Portanto, no final do dia, vamos constatar que há muitas empresas a viverem momentos muito difíceis. Há alguns estudos que já foram desenvolvidos, que reportam esta situação dramática. Eu não posso, digamos, neste momento, fazer uso destas estatísticas, porque primeiro precisamos de aferir bem, não só como não fomos parte, digamos, envolvida no processo desses estudos, ainda temos algumas reservas, mas no geral a mensagem é esta, que a situação está mal para muitas empresas moçambicanas e é preciso encontrarmos soluções. Há algumas medidas que foram tomadas que também temos a saudar o governo nesse aspecto. Agora, a grande questão que se coloca é como é que todos os que estão mal, efetivamente, eles podem aceder. E não só. Não queria usar muitas estatísticas, quem diz que, olha, aquilo que foi disponibilizado no mercado corresponde apenas a 5% daquilo que são as reais necessidades das empresas. Então, se é esta situação... Estas reais necessidades das empresas foram diagnosticadas? Existe vamos infelizmente recuar ao tal estudo, existe um due diligence que foi feito a nível da economia nacional e fazer o seu levantamento de quais são as reais necessidades por cada empresa? Devo dizer que não. Dizer que, vamos ver a nível da PME. Pois, eu digo não, porque nós como associação não temos a capacidade, não criamos essas condições. Mas numa comunicação, digamos, bilateral entre a associação e os seus associados, não existe um apanhado de o que significa para a associação, em termos de quantas empresas sofreram, digamos, ou tiveram que fechar, infelizmente, ou quantas empresas expulsaram, indemnizaram trabalhadores, quantos trabalhadores perderam emprego, tem mais ou menos a ideia de o que isso significa em termos de números? Em termos numéricos não posso avançar, porque estaria aqui a dizer coisas que não podem não ser efetivamente a corresponder à realidade. Mas nós temos relatos de empresas que sim, que fecharam as portas. Temos relato de empresas que despediram trabalhadores, temos relato de empresas que diminuíram a sua massa laboral, portanto, vários cenários. Ora, o que nós gostaríamos de poder fazer pelas empresas é assegurar que, ao nível das soluções que vão sendo criadas, nós possamos ter, digamos, vamos lá, olhando só para linhas de financiamento que foram disponibilizadas, que tivéssemos algum privilégio de nós fazermos menção ou de melhor encaminharmos os nossos associados. Este mecanismo não foi criado. Batemos as portas nas entidades e, olha, elas remetem-nos a outras que no final do dia não nos dizem coisas com substância. Este é o problema.
E o assunto dos estudos também, que eu fazia menção, que eu não posso neste momento fazer uso desses. Se nós somos uma associação, digamos, e neste momento devo dizer que somos uma das associações mais representativas do país, mas se não foi consultada, se não foi questionada, se não foi envolvida nestes estudos, então temos dúvida sobre que amostras foram usadas para se determinarem os resultados. Porque, no final do dia, em qualquer estudo, o elemento mais importante são as amostras. Estamos perante o presidente da PME, que está aqui a fazer revelações muito importantes em relação a um documento que está a servir de guia para encontrar uma solução digamos, para as PMEs. Não acha que seria um momento oportuno dizer mesmo diretamente que em relação ao estudo A, em relação ao estudo B, acha que devia ser revisto, tendo em conta, por exemplo, o envolvimento das PMEs diretamente através da associação? Bom, o estudo tem o mérito que tem. Também as iniciativas têm o mérito que têm. Não vamos tirar este mérito, mas penso que uma associação de pequenas e médias empresas é incontornável num contexto como o nosso. E mesmo que fosse num outro contexto, sabem, eu estive na Holanda, a Federação das Pequenas e Médias Empresas, em termos de poder, tem mais, digamos, poder de influência que muitas outras entidades. Mas por quê? O país está organizado, o país reconhece essas entidades todas e faz uso das entidades para atingirem outros indicadores. Então, aqui, por vezes, nós confundimos os papéis. Eu só quero estar para fazer de contas, não é isso que resolve o problema. E é preciso investirmos o nosso tempo, a nossa inteligência, investirmos também os recursos que existem para poderem se multiplicar muito mais facilmente. Não tem recaído isso, digamos, internamente na PME, digamos, a gestão da própria PME? Já estamos a falar com o presidente, não ter recebido pressão, por exemplo, dos seus associados, mas como é que nós não beneficiamos, como é que nós não estamos envolvidos, qual tem sido a sua resposta ou a sua reação em relação a essa situação, tanto ao governo como aos próprios associados? Infelizmente nós temos uma boa comunicação interna, estamos muito bem articulados e mais, temos uma postura, ou seja, os membros dividem-se dentro da PME. Há uns que dizem, olha, não vamos nos preocupar com os números, nós sabemos onde estamos, o que é que nós queremos. E há uns que, pronto, podem se preocupar com os tais números. Mas só para dizer que internamente não há este problema. Agora, também reconhecemos que nós somos uma associação nova. Embora tenhamos o protagonismo que temos, mas somos uma associação nova, temos 5 anos apenas de existência. 5, apenas. Então, há associações que já estão no mercado há mais de 20 anos. É normal, há uma forma de estar, há tradições que têm que ser quebradas para a aceitação das novas entidades, para a credibilização das novas entidades, mas para aquilo que nós já fizemos, nós estamos satisfeitos. É o que queremos mais, porque o real problema do empresário não está sendo ainda resolvido. Nós queremos que o país tenha capacidade de dar resposta a quem tem necessidades lá, digamos, em Niassa, na Zambésia, nos pontos mais logísticos deste país. E começamos a mudar a forma de ver os negócios em Moçambique. Não pode ser só um negócio de ocasião. Infelizmente, tem havido muito disso. Nós queremos negócios estruturados, negócios transformadores, negócios que podem alterar a vida das populações. Isso faz-se com organização. E não é organização apenas num setor. Não é o setor privado apenas. É o setor privado, é o setor público, é toda uma nação. É como o problema da educação. O mesmo problema que a educação tem, provavelmente temos todos nós como sociedade. Então, são essas situações que têm que ser ultrapassadas, não é? Falando do envolvimento digamos, do governo, neste caso concreto, digamos, na solução dos problemas das PMEs, ouvimos agora, porque na verdade achamos que dentro da PME existem, digamos, operadores da área da agricultura, pois não? Sim. Existe. Então, estamos a ouvir aí o governo a promover projetos ligados à agricultura, nomeadamente o Sustenta, que sabemos que foi criado um fundo de desenvolvimento sustentável, fundo de desenvolvimento sustentável, que está a receber projetos que vão merecer apoio, digamos, do Sustenta.
como é que a PME está envolvida neste processo de apoio às pequenas e médias empresas na área da agricultura? Aliás, não é agricultura, vamos falar do value chain, da cadeia toda de valor. Agricultura, transporte, transformação, distribuição, vendas. Aí respondemos a questão com muito orgulho, porque o Sustenta fez um exercício, não só o Sustenta, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável fez um exercício de se aproximar a nós, ouviu de nós as questões, mas também os caminhos para a sua, digamos, operacionalização e tal como chegaram a uma decisão que acho ser muito importante, que é de termos um representante da PME no board. Então, lá onde se tomam as decisões sobre este fundo, nós temos um representante. Isto já é um bom passo. E não só, temos estado a receber as informações constantemente, atualizadas, e somos parte também da reestruturação. Por exemplo, há bem pouco tempo houve esta necessidade de reestruturar e assegurar que o programa seja de dimensão nacional. Nós estamos envolvidos neste processo todo. Então, temos alguém que acompanha diariamente as operações daquele fundo e estamos a divulgar. Há muitas empresas que estão a remeter os seus projetos e também a beneficiarem-se. Falou a dado momento das dificuldades que enfrentava algumas empresas, digamos, no seu processo de importações e exportações. Isso não se deve, por exemplo, à forma como nós, como moçambicanos, gostamos de fazer o negócio de forma muito pessoal. Não, em momento nenhum, os nossos portos, os nossos aeroportos estiveram fechados. E não era possível manter o negócio, digamos, que já provavelmente existia, sem precisar de viajar para lá. Não, se calhar aí há várias questões a serem vistas, não é? Não é o facto de ser negócio pessoal ou não, mas que estamos aqui... Porque quando pensamos assim, até depois começamos a remeter à PME a moqueiristas, porque como não viajam, então não traz nada, então não se vende, então porque as fronteiras estão fechadas, o negócio vai para baixo. Porque são esses da Associação Moqueiro, que também já conversamos com eles, que estão a chorar por essa via. Mas ao nível de empresas como a PME representa, achamos que as empresas podem continuar a fazer negócios por e-mails e as encomendas vão continuar a vir por... Os negócios acontecem. Mas vamos imaginar que sejas uma empresa de comércio, importação, comercialização. Significa que tens que desenvolver primeiro uma componente que é de procurement dentro da sua própria empresa. Sim. E nem sempre que o que lhe vai fornecer aquele bem é o mesmo de sempre. Pode ser uma outra fonte. E as relações são dinâmicas, elas desenvolvem-se. As importações aconteceram algumas, com restrições sim, mas aconteceram. Eu próprio mandei vir, por exemplo, placas de raio-x, materiais, vários materiais e entregamos aos nossos clientes. Mas o que estamos a dizer é do ponto de vista de volume. Os volumes reduziram-se drasticamente. Mas nasceram novos negócios com esta também. Qual é o nível de aproveitamento a nível das PME? Há empresas novas que nasceram com as máscaras, há empresas novas que nasceram com os álcool gel, há empresas novas que nasceram há novos negócios que nasceram provenientes à pandemia. Estamos a tirar proveito disso, mas é relativamente, ou seja, aqui estamos a falar de volumes, os volumes é que alteraram-se. Ok, deixou de importar, por exemplo, materiais de construção, passou a importar, por exemplo, máscaras, não é? E outras coisas. Isso é dinâmico. Conseguiu ganhar algum dinheiro, mas não na dimensão normal, habitual. Os volumes baixaram. E não vamos todos também deixar de vender o que vendíamos, passar, por exemplo, a vendedores de máscaras, não é? Então, e a economia não se faz só de máscaras. No final do dia precisamos de alimentos, precisamos... Simples ovos, por vezes temos que importar, o frango temos que importar. Estamos a falar de coisas básicas, necessidades básicas. Água. Mas esses são problemas básicos da estrutura daquilo que é o negócio das pequenas e médias empresas. Há quantos anos importamos frangos? Isso. Aliás, importamos mais barato do que nós produzimos. Aí vamos tocar um outro tema, que é de qual é o ambiente político estabelecido que cria
condições atrativas para... Eu falei aqui da necessidade de começarmos a transformar, assim, produzir, transformar, porque alguns produtos podem ser matéria-prima, depois geram outros derivados, não é? Mas precisamos de ter compromisso, e este compromisso do setor privado, compromisso da parte governamental e de todos os outros atores que querem facilitar uma agenda, por exemplo, de industrialização do país. Isso o país precisa. Essa agenda não existe, não está clara em relação à PME? Nós temos, nós temos uma política, por exemplo, de industrialização, mas as coisas não se resumem apenas a uma política. Eu posso ter uma política muito bonita, mas se eu não tiver lá outros elementos, para teres uma indústria, tu precisas ter o quê? Acesso à terra, que tem que ser facilitada, tens que ter acesso à energia, tem que ser facilitada, à água, são alguns. Esses, se calhar, são mais fáceis. Esses recursos são os mais disponíveis neste país. Esses, se calhar, são os mais fáceis. Exato. Mas depois precisa do capital. Voltas para o tema... O aspecto de financiamento. Sim, o aspecto de financiamento. Mas também, ao nível do governo, se calhar podem existir linhas muito especiais para a industrialização. Então, é isso. Quando eu falo de compromisso, tem que ser compromisso com uma agenda de todos. E haver um plano. Eu tenho insistido bastante na questão do plano de desenvolvimento de um país. Até hoje... A médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Até hoje eu tenho saudades da Agenda 2025. Não só pelo facto de ter sido parte integrante da concepção da agenda, mas pela criatividade, a iniciativa, não é? Esta forma de pensar de frente, de que, olha, temos que planificar a médio e longo prazo para gerarmos melhores resultados. É isto. Quer dizer, esta situação de cada governo que entra cria novos ministérios. É muito má. É muito má. Baralha totalmente. Nós quebramos dinâmicas, quebramos tradições e passamos mais tempo a reorganizar do que a produzir. O surgimento de um novo ministério, até hoje, para o seu conhecimento, há ministérios que ainda estão a criar diretivas, regulamentos para fazer funcionar as instituições. Ou para fazer funcionar os órgãos. E depois, complica-se, temos esse tempo todo para reformular, não é? Para reestruturar o tal ministério, acomodar essas novas introduções, mas depois vamos ter um outro problema, que é os ciclos políticos. A tal, digamos, e quando estiverem a terminar de criar o ministério, estará a terminar o mandato? É que antes deste ministério entra logo o cenário político, que é das campanhas eleitorais para as autarquias, para as eleições. Quer dizer, praticamente, em termos concretos, temos 2 anos úteis para trabalho. E se tivermos complicações como o Covid, complicações como a instabilidade de Cabo Delgado, é um mandato perdido. Então é um mandato perdido. No final fazemos uma avaliação negativa. Mas... olhando diretamente para os negócios, a criação do APIEX, por exemplo, eu não sei se a APIEX hoje, eu sei que até há pouco tempo a APIEX foi criado há mais de, não sei, 3, 4 anos, não tinha trabalhadores. Tinha lá muita gente, mas não eram trabalhadores da APIEX. Não sabe. Só está o diretor. Só havia um diretor. O diretor é que está nomeado e os outros ainda guardam pela nomeação. Por quê? Porque a instituição não existe estruturalmente. Então, são essas dinâmicas que... Mas se calhar não é só a mudança de nome, há muitas coisas que dependem daquilo que eu dizia antes, compromisso. Qual é o país que nós esperamos ter daqui a 10, 15, 20 anos? Isto é extremamente importante. Qual é a linha férrea e depois, que todos os comboios devem ser colocados por cima dela? O administrador do distrito, quando toda a sua ação, quem fala do administrador pode falar de qualquer outro titular governamental, toda a sua atitude, no final do dia é o governo. Se ele tem um bom desempenho, é o governo que está a trabalhar bem. Mas se ele tiver um mau desempenho, também é o governo. Então, por vezes, pensamos que o problema é só daquele elemento. Não, é o governo. Mas por quê? Porque faltam alguns elementos, a tal diretiva que obriga a todos a seguir. Nós fazemos essa pergunta a todos com quem nós conversamos, por exemplo, em relação a qual é a solução, digamos, mais adequada para evitar com que cada governo, sempre que, digamos, que é eleito, a primeira coisa que faz é criar os seus ministérios de acordo com os seus interesses. Como privar aos governos para que isso não aconteça?
Bem, não podemos também, de forma, digamos, taxativa, determinar que, olha, já não há mudança dos ministérios, porque em algumas situações até é importante. Há combinações que se fazem que são interessantes. Mas sim, mas o problema é que cada governo que vem parece que vem governar um novo país. Mas o que é? Isso é que está mal. Isso é que está mal, porque, em princípio, todos eles vêm, ainda estamos com o mesmo partido, não é? Então, é mau por ser o mesmo partido com formas diferentes de ver o assunto. Sim, mas não há possibilidade de se governar este país aqui e sem olhar para o partido, olhar para o país, olhar para o povo. O povo não é o partido. Agenda. Sim. Isso se resolve com uma agenda. Se nós tivermos uma agenda e uma visão que é consensual, que é, digamos, que todo moçambicano se sente identificado, de seguida saiu um governo, entra um novo governo, é para seguir. Sim. Tal como fizeram os outros governos em muitos cantos deste mundo. Então, tem a ver com agenda. E, a seguir, o compromisso. Esta palavra compromisso... Ok, agenda é um documento político. Pedimos um documento político muito facilmente posto na gaveta. Agenda. Não tem que ser posto na gaveta. Como criar uma estrutura, certo, uma estrutura de forma que aquela agenda seja, digamos, tenha peso de lei? Passando por uma lei mesmo. Vai ao Parlamento, é aprovada tal agenda, já é uma lei, obriga a todos. Mas depois as entidades fiscalizadoras, não é, têm que desempenhar o seu papel. Por exemplo, se esta agenda ela estiver muito ligada tiver premissas, não é, que ligam, por exemplo, a uma Constituição da República, temos depois o Conselho Constitucional, que tem a tarefa de fiscalizar, assegurar que... Um país que foi 40 anos governado pelo Partido Frelimo, imagina digamos, nos seus sonhos, um país governado por um outro partido com esta dinâmica. Com esta dinâmica, até dentro do partido, cada governo que vem e cria a sua estrutura de governação apenas para 5 anos. Imagina um outro partido político ganhar eleições. O que pode ser de Moçambique? Eu nem quero imaginar, porque sinto que ainda há muito trabalho para os partidos da oposição poderem, digamos, ter estrutura para poder atender a esta. Agora, que há uma necessidade internamente, porque também o facto de ser o mesmo partido, não vejo isso como um problema. Exato. Tanto mais que os presidentes não são os mesmos desde a construção do tal partido. Então vão mudando os partidos. O que tem que mudar é a mentalidade dos que assumem estas posições. Este é que tem que ter compromisso. A questão central, a palavra de ordem, a que eu estou a repetir muitas vezes é esta: compromisso com a pátria, compromisso com o povo, compromisso com as coisas, a agenda do país. Então tem que haver este compromisso. Já há mudanças. Ontem conhecemos um presidente, hoje temos outro presidente. O que não tem que acontecer é quebrarmos as boas coisas do passado, elas têm que ser resgatadas, têm que ser valorizadas e têm que ser... Isto é, nós temos que chegar a um momento em que o que nos interessa não é o presidente que vem ou o presidente que foi, mas é olharmos para o nosso país, para onde é que vai. Eu não, como sociedade. Eu não sei. Unitária, sim. Eu não sei, não tenho certeza, não tenho informação, mas não me parece que a China muda de ministério de um dia para o outro. Vamos deixar a China, que é outra forma de governação. Olha Portugal. Sim. Portugal que é o nosso pai. É muito mau pensar que eternamente temos que continuar a ter Portugal como nosso pai. Mas é mau, mas é realidade. Não, mas é lá onde muita lei nossa se inspira. Sim, e isso é que, se calhar, por aí também precisamos de refletir muito bem. Será que tudo que nós assumimos de Portugal é o mais correto? O mundo hoje tem outras dinâmicas. E o facto de sermos um mundo globalizado hoje nos dá a possibilidade de nós escolhermos as melhores práticas. Os melhores modelos de informação. Exatamente. Então, se calhar, até por que não ir a Cabo Verde, buscar o modelo de Cabo Verde, a Zâmbia... Mas também se inspira com Portugal? Namíbia, por exemplo. Não, Quando for buscar as palopes, não vai evitar Portugal, parece. Não necessariamente, mas tem outra postura. Não estou a falar de forma... Mas o ponto central é vermos no mundo outro tipo... E não só. Eu acho que o aspecto da diplomacia é que tem que ser mais trabalhado. E, sobretudo, a diplomacia económica. Esta tem que funcionar a sério. Eu, por exemplo, ficaria menos preocupado
em insistir muito a relação, por exemplo, com um país como China, porque sei que já há outros elementos, China, Rússia, já temos, não, provavelmente preciso de pensar mais nos Estados Unidos, pensar na Inglaterra, porque se nós somos amigos, eu não preciso fazer muito esforço, por exemplo, para me desculpares quando eu lhe ofender. Dizer, já me esquece lá, foi sem querer, por exemplo, vais compreender. Mas para quem não te conhece, aí pode ser mais difícil. Então, eu gosto de dizer, do ponto de vista da diplomacia, se calhar deveríamos dar outras prioridades. Mas também temos modelos como Ruanda, precisamos de aprender com eles, como é que eles avançam muito rapidamente. Então, aqui, e há aspectos culturais, por hipótese assim, que Moçambique adote o inglês como a sua segunda língua oficial, por hipótese. Isso leva consigo aspectos culturais? Claramente, sem dúvida. Costumes, sem dúvida. Costumes. Simpatia, você conquista mais simpatia daquele que nós somos membros da Commonwealth. Somos. Qual é o proveito que tiramos disso? Esteve numa conferência das Nações Unidas que aconteceu na Etiópia, dos fundos que existem para a inovação, Moçambique tirou 0%. É culpa do fundo? Não. Então. Mas 0%. Dentro da elegibilidade. Tens países como Quênia, Malawi, até Malawi, não é? Conseguiram tirar mais proveito. Então, eu estou a falar de dinâmicas, a nossa forma de ser, estar, tudo isso influencia no resto daquilo que nós desenvolvemos. Influencia na vida pessoal, na vida social, na vida económica, na vida política. Mas isso passa por aceitar mais uma língua? Não levantei o aspecto de língua como determinante, mas só estava a buscar exemplos muito simples de avaliar, não é? Mas para dizer claramente que nós precisamos de nos reencontrar como sociedade. Talvez reinventar-se. Seja, o resto são palavras mais bonitas, mas o que é certo é que nós precisamos disso para sairmos do lugar onde estamos. E se calhar, não estou a dizer isso de forma isolada como Moçambique só. Há muitos outros países africanos que têm os mesmos problemas. Mas os aspectos culturais, as nossas tradições, tudo isso depois influencia no nosso processo de desenvolvimento. Como homem de negócios, aliás, representando a maior camada de empresários moçambicanos, pequenas e médias empresas, acredito que esteja muito preocupado com o que está a acontecer em Cabo Delgado, porque, na verdade, muitos empresários estão a ser afetados, que fazem parte da APME. Qual é a sua percepção? Qual é o desafio que vê em relação a esta situação de Cabo Delgado? Muito complicado, muito complicado. E penso que só reconhecemos tarde o problema. Porque quando ele era pequeno, se calhar era mais fácil de termos resolvido. Bem, agora tem que se olhar para todos os meios que o país tem e adicionar outros para poder fazer face. Porque já está claro que estamos perante o terrorismo. Então, se é terrorismo em toda parte, o terrorismo é um mal difícil de enfrentá-lo, mas não temos outra solução senão enfrentá-lo. E há um outro aspecto que não se pode perder de vista, que é as necessidades daquelas populações que vivem lá, aquelas que interagem com Cabo Delgado. É preciso criar condições mínimas de sobrevivência dessas pessoas, porque no lugar delas serem aliadas para a solução final, elas podem ser aliadas, neste caso do governo, elas podem ser aliadas ao inimigo. E tornar o problema mais complexo. Alguém dizia que, num dos comícios que o Presidente da República há pouco tempo fez, notou-se, por exemplo, a presença de muitas pessoas idosas e a inexistência de jovens. E alguém fazia uma leitura dizendo que provavelmente os jovens já estão integrados nas fileiras dos terroristas. Não posso confirmar. Não posso confirmar, mas o que é certo é que os jovens têm mais energia. Neste país depende essencialmente de jovens e de mulheres. Se tivermos políticas muito claras e políticas com impacto na vida do jovem e na vida da mulher, a resolver estes grandes problemas da sociedade moçambicana. Parece que há um esforço aí a nível do Secretariado do Emprego e Juventude e Emprego
nesse sentido da promoção do empreendedorismo juvenil. Acreditamos que tenham também conversado com a PME para ver qual é a integração que essas políticas têm dentro daquilo que são os interesses da PME. Vamos aguardar. Nós queremos resultados concretos, mas no aspecto de transformação das instituições, a tal combinação positiva, por exemplo, está aí, trazer o emprego para a juventude. Então, este casamento é perfeito. Por isso, se calhar valeu a pena nesse sentido. Mas vamos aguardar para vermos os resultados do trabalho da Secretaria de Estado. O que tem que acabar é pensar que é da política que atingimos todos, digamos, da política chegamos a todos os fins, não é necessariamente assim. Podemos combinar várias estratégias. Até pode ser também de negócios ou de estimular o empreendedorismo, o empresariado para depois ser... Mas é exatamente isso, essa pergunta que eu ia lhe fazer a seguir. Que tal, digamos, este pensamento estratégico? Nós, das pequenas e médias empresas, temos que criar a nossa posição. Temos que estimular aquilo que são os nossos negócios. Depois mostrar ao governo que, olha, nós estamos aqui, temos este pensamento estratégico, temos esse alinhamento de negócio, nós queremos que vocês sigam este. Nós não queremos seguir aquilo que é o vosso, queremos que sigam este que nós achamos que esse é o melhor, é o adequado, é o contextualizado de acordo com a nossa natureza. Em toda parte, e aqui sempre vamos seguir as orientações do governo. Nós não estamos em conflito de forma alguma com o governo. Tem que haver políticas que regulam as atividades. Aliás, é daí onde é necessário a coordenação antes do desenho da estratégia. Exatamente. Então tem que haver trabalho antes, mas também tem que haver trabalho durante e o trabalho para celebrarmos juntos os resultados. Quando falamos de compromisso, mais uma vez, é compromisso com tudo que pode, de facto, conectar-se para gerar melhores resultados. Sr. Presidente, tem hoje a oportunidade, digamos, perante as câmaras da Mídia Mais TV, a dar o seu recado. O seu recado dizia a sua voz ativa de presidente a todos os pequenos e médios empresários. Eu queria lhe dar 1 minuto, a Câmara é para si. Bem, primeiro queremos agradecer a Mídia Mais TV pelo convite, agradecer a vasta audiência que vão conquistando diariamente, mas também dizer que, olha, o primeiro recado que nós damos é a toda a população moçambicana para se prevenir do Covid-19, porque é uma realidade. Há uns que, com o relaxamento de algumas medidas, pensam que o problema desapareceu, mas é um problema muito sério e temos que encarar com a devida responsabilidade. Aos jovens, é preciso não perderem a esperança, não perder a esperança. É importante acreditar no país que temos, acreditar nas autoridades ao nível nacional, aos empresários, sobretudo os pequenos e médios empresários. É uma fase muito difícil, é este o momento que se chama todos para agir em bloco, aquilo que se chama de clusters. Os que estão, por exemplo, na área do comércio podem se juntar para poderem atender a grandes demandas. Os que estão... Portanto, é preciso criar essa dinâmica e a confiança, reforçamos cada vez mais a confiança entre os moçambicanos e estimular mais os negócios entre nós. E penso que esse é um apelo muito importante. Por vezes só acreditamos em negócios que são desenvolvidos com outras entidades, mas também entre nós podemos fazer negócio e podemos ultrapassar juntos os desafios. Muito obrigado. Foi assim que nós conversamos com o presidente da PME,